Graça e paz, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, você que está conectado conosco. Está começando o nosso Entre Elas, um bate-papo que eu creio que você será bastante edificada. Então, se conecte conosco, que você possa estar mandando esse link para alguém que você queira que participe também desse bate-papo. Amém? Um prazer entrar na sua casa. E você também que está conosco pela primeira vez, seja bem-vinda. É uma honra estarmos aqui com vocês. Amém? Eu queria orar pela sua vida antes de nós começarmos a nos apresentar. Eu queria que, antes de nós fazer qualquer coisa, nós possamos atrair a presença do Senhor. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, nós apresentamos, Senhor, esse bate-papo diante do Teu altar, Senhor. Pai, que nós sejamos edificadas nessa noite, Pai. Eu te apresento cada pessoa que está em seu lar nesse instante, que está conectado, Senhor, através do seu Face, está conectado conosco, Pai. É uma honra estarmos reunidas. Que toda honra, que toda glória dessa noite seja dada a Ti. Amém? Você dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Estou aqui com essas líderes preciosas, essas pérolas do Senhor. São líderes aqui da casa, né? Eu creio que você já conhece, mas eu quero que ela esteja se apresentando. Amém? Boa noite, amadas do Senhor. Sou Luana, líder aqui da casa. Eu creio que, assim como o Senhor já ministrou algo no nosso coração, eu creio que Ele falará poderosamente também ao seu coração. E é um prazer, é uma honra estar aqui, porque eu creio que Deus marcou esse dia, essa hora e esse tempo para nós. Amém? Graça e paz, boa noite. É um prazer estar aqui. E eu creio que tudo que acontecer aqui vai ser para a honra e glória do Senhor. Amém? Graça e paz, boa noite. Quero agradecer à pastora Joyce por estar aqui, por essa oportunidade. E primeiramente agradecer a Deus, porque nada é em vão. Se estamos aqui hoje, é porque assim foi determinado no coração dele. E que seja um momento de edificação da nossa fé e que possamos realmente glorificar o nome do Senhor. Amém? São líderes preciosos, né? Glória a Deus. É um prazer, como a gente já falou aqui, estar com vocês. É algo que eu creio que antes de surgir no nosso coração, surgiu no coração do Senhor. Amém? Então vamos começar a nossa conversa, né? Vamos começar o nosso bate-papo. Eu coloquei aqui algumas perguntas que nós vamos estar conversando, tudo que a gente veio passando nesses dias, né? Se nós fôssemos parar aqui para me perguntar cada uma suas experiências durante esses dias, eu creio que nós passaríamos muito tempo, não é verdade? Mas eu coloquei aqui algumas perguntas e quero deixar você também, se quiser fazer alguma pergunta para alguma dessas líderes, para mim, quiser compartilhar algo de tudo que a gente vai conversar aqui ainda, que você possa também nos abençoar com o seu testemunho, tá bom? Quero que você esteja participando com a gente, certo, amadas? E uma das perguntas que eu coloquei aqui, que nós vamos falar hoje, o que nós estamos vivendo, né? Estamos vivendo um tempo de isolamento, um tempo de pandemia, né? Um tempo onde algumas pessoas estão aflitas, outras não estão. E foi esse o tema que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite, para que nós viéssemos debater, né? Como nós temos passado esses momentos, esses dias, como nossa cabeça anda funcionando. E eu quero que você também esteja interagindo junto conosco. Como você tem passado esses dias, tá bom? E a nossa pergunta hoje, amadas, é: como você recebeu a notícia do isolamento social? Como foi? Qual foi o impacto, amadas? Que é algo muito novo para nós, né? É um momento que nunca vivenciamos. Então, assim, qual foi para vocês o impacto dessa notícia? Luana. Bom, assim, eu creio que assim como me pegou de surpresa, né, pegou todos nós. É algo que a gente não estava esperando, porque há uma preparação. Eu creio que quando você se prepara para algo, você está ali fixada e, de certa forma, você passa melhor, né? E essa pandemia, o Covid em si, essa crise que a gente está passando,
econômica brasileira, mundial, na verdade. Então, ela me pegou de surpresa, né? Foi algo que não foi, a princípio, visto de boa forma, mas, assim, eu creio que o nosso Deus, ele não trabalha no acaso, né? Então, tudo isso que a gente está vivendo hoje, como cristão, como pessoas, como mulheres, eu creio que Deus, ele planejou tudo isso para que a gente pudesse sair desse tempo fortalecida, para que a gente pudesse sair desse tempo com alguma experiência, né? Não, ninguém vai entrar nesse tempo de pandemia e vai sair da mesma forma. Ou você vai sair de uma forma melhor, né? Ou você vai sair de uma forma pior. Mas, para mim, eu confesso a princípio que era algo que eu nem acreditava que estava acontecendo, né? A gente deitava e era como se fosse um sonho ruim, né? Que a gente iria acordar e não iria mais estar acontecendo, um sonho ruim. Mas eu creio que nosso Deus está no controle. Então, é bem difícil, pastora, até mesmo pela nossa rotina, né? De célula, de igreja, de visitas. Então, chegar um momento de você não poder sair de casa e escutar tantas notícias ruins, é algo que nos surpreendeu. Como Luana falou, a gente não esperava. É algo histórico, né? Eu acredito que os nossos antepassados não viveram isso, né? E a gente teve o privilégio de viver. Mas eu creio que Deus está no controle. Eu creio que tudo isso veio para trazer algo para o nosso coração. Vai nos tornar pessoas melhores. E eu creio que tudo tem um propósito. Deus está no controle. Verdade. Deus sempre está no controle de tudo. Ele nunca perde o controle. Para mim também foi complicado. Porque de imediato eu não senti tanto impacto. Mas aí foram os dias passando e a gente foi vendo todas as mudanças que aconteciam, como a Fatinha falou, dentro da nossa rotina. Principalmente a questão que pesou muito em relação a mim, foi a questão profissional. Porque como eu trabalho na área da saúde, eu ainda não tinha visto a questão de uma forma tão séria. Porque a gente que trabalha na saúde, a gente vai vendo o que vai acontecendo, e as doenças que vêm, elas passam, e elas amenizam. Mas nessa questão, não, né? Foi uma coisa, como as meninas falaram, é um fato histórico. É uma coisa que nós realmente, vamos dizer que estávamos, não que nós não estivéssemos prontas, porque eu creio que o nosso Deus permite, porque tudo acontece se Deus permitir. E Deus permitiu porque Ele sabia que a sua igreja já estaria amparada pelo seu amor, guardada pelo seu amor, não é verdade? Então, mas mesmo assim foi um grande impacto para todos nós. Ainda estamos nos adaptando, né, com as mudanças e confiando no Senhor, que brevemente tudo isso irá passar. Amém. É verdade. Assim como as meninas falaram, né, foi muito novo para nós, né? E Fátima falou uma palavra aqui interessante, que talvez você tenha pensado, privilégio, né? Mas eu creio, sim, um privilégio nós passarmos por esse momento, porque, colocando aquilo que Luana falou, nós vamos ter duas escolhas. Nós sairemos mais fortes ou nós sairemos mais fracos, né? Então, vai depender da nossa escolha nesses dias. E talvez você possa dizer assim, mas é fácil. Não é fácil nós passarmos, mas como Mônica falou, nós cremos que Deus está no controle de tudo. Então não há desespero, não há o temor maior, porque nós sabemos que há um Deus maior que qualquer pandemia, há um Deus maior que qualquer situação, né? Então que nós possamos nos ver privilegiados por passar esse momento difícil, mas continuando acreditando que o Senhor está no controle do Senhor.
né? E para você, amado, qual foi o impacto maior do isolamento, né? Foi não abraçar realmente, né? Foi o impacto da novidade, que, como a Mônica falou, talvez no começo a gente não tivesse nem noção, né? Poderíamos achar que ia ser uma semana, né? Até 10 dias mesmo, mas está durando bem mais, né? Muitos já estão cansados, já estão exaustos, né? Mas como as meninas falaram aqui, nós continuamos crendo que o Senhor está no controle de tudo. Amém? E outra pergunta que eu quero fazer aqui para essas pérolas do Senhor e para você também, certo? Nesse período, amado, de isolamento, hoje nós vamos falar muito sobre isso porque é o nosso tema, certo? E nesse período de isolamento, vocês tiveram algum medo? Continua com esse medo? Né? O que foi mais difícil para vocês? Eu estava até hoje à tarde analisando a situação que a gente está vivendo. Claro que em meio a tudo isso, bate os nossos medos, as nossas incertezas, a gente sabe disso, que a gente é ser humano, não é verdade? A gente sabe que no mundo a gente vai passar por aflições. Mas assim, eu estava analisando sobre essa questão hoje à tarde. Poucas vezes que eu vou na rua, e às vezes que eu vou na rua, eu tenho percebido no olhar da população um medo sombrio. Algo que é incomum. As pessoas, o que antes era corriqueiro, assim como Fatinha falou, uma visita, um abraço, né? E a gente tem esse costume, né? Algo que a gente está trabalhando, graça e paz só com a mãozinha. Porque a gente... Cotovelo. Com o cotovelo. A gente tem esse costume de abraçar, a gente tem esse costume de beijar mesmo, até as pessoas acham estranho, mas amém. E assim, o que é que eu tenho visto nas pessoas ao andar um pouco na rua? O medo. As pessoas estão usando máscara. Claro que essas são as precauções que a gente sabe que é bom ser tomada, mas quando você olha, no olhar das pessoas, há um medo, há um pânico, coisa que antes não tinha. Devido a gente ter uma população pequena, todo mundo conhece todo mundo, as pessoas sentam na calçada, mas nas poucas vezes, pastoras, que eu tive a oportunidade de ir na rua, eu percebi um medo, algo que não é comum. E eu compartilhei com o Júlio, assim, eu na rua, eu falei, Júlio, não é comum as pessoas estar com tanto medo. Mas depois eu fui analisar que esse medo é comum sim, né? Você que serve a Cristo e você que não serve. Mas é o tempo da gente alicerçar a nossa fé no Deus que a gente serve. Eu garanto que em meio a tudo isso, as pessoas olham para mim, olham para você, Mônica, olham para a pastora e não percebe tanto medo. Sim, tristeza, a gente passa pelas tristezas, a gente está sofrendo porque tudo isso, né, tem muitas vezes nos amedrontado. Só que nós não temos esse medo nos olhos. A gente consegue passar, a gente consegue sorrir, a gente consegue a palavra-chave para isso tudo, é ter paz. Em meio a toda essa situação. Então, eu vejo que é uma época de oportunidade da igreja ser farol. Então, em meio a tudo isso, medos, incertezas, as pessoas olham para nós e vê algo diferente. E é essa época da gente representar a luz de Jesus. É essa época da gente realmente ver o Deus que a gente serve. E isso me comoveu essa semana, o medo no olhar das pessoas. E eu sei que muitos não falam, mas muitos olham para nós e vê algo diferente. Porque em meio a tudo isso, a gente consegue dormir, eu tenho falado isso com minhas ovelhas, a gente consegue ter noite de sonos tranquila, a gente consegue ter a paz, não a alegria. Não é verdade? Que não tem quem esteja alegre em toda essa situação, mas a gente consegue ter a paz que intercede todo entendimento humano, é sério, né? Todo entendimento humano. E assim, para você, mulher que está em casa, essa paz, quem pode nos dar é Jesus Cristo. Amém. Ele é o caminho. Então, não fica apenas com ela está bem, eu não estou. Não, isso é para você também. Isso é para você, porque Deus ele não faz acepção de filhos. Ele não faz acepção de pessoa. Então, essa paz, esse medo transfigurado no rosto das pessoas pode ser trocado sim.
E a solução é Jesus Cristo. Né? E como é que eu posso fazer, Luana, para eu ter essa paz, para eu lançar esse medo no altar do Senhor todos os dias, buscando a face dEle? Quando bater o medo, quando bater as incertezas, porque eu sou sujeita a isso também, assim como você é. Vem as incertezas, às vezes a gente liga o noticiário, é tantas mortes, é tantas empresas sendo fechadas, é tantas coisas acontecendo. E eu vou me refugiar no esconderijo do Altíssimo, porque lá é o lugar para a gente lançar os nossos medos, lançar nossas incertezas, para a gente ir para a rua e conseguir transfigurar a paz, que essa paz só quem pode nos dar é Jesus. Antes de Fátima responder aqui, porque eu creio que, eu vou fazer uma pergunta para a Luana, eu creio que uma das meninas fizeram uma pergunta ali, e eu creio que já vai entrar um pouquinho, para a gente não fugir tanto, falou assim, como fortalecer a fé em meio a tantas notícias ruins? Foi aquilo tudo que eu acabei de falar, né? Eu nem sabia aqui da pergunta, só que, amadas, não tem como você passar um tempo desse que a gente está passando sem estar nos pés de Jesus. Não tem. A palavra do Senhor fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta. É o tempo da gente ser igreja. E precisa tudo parar para a gente entender que vai além de templo, vai além de pessoas, é eu e Jesus, né? E somente buscando Ele, buscando no secreto, lançando ali no altar, sabe? Às vezes eu me deparei com situações de eu chorar. Entrava no quarto e chorava, e lançava ali as preocupações. E a gente, como mãe, a gente pensa, meu Deus, meus filhos tão novos, já estão vivendo um tempo desse, e os tempos que virão? Né? Isso nos amedronta, isso nos preocupa. E o que foi que eu fiz? Minha solução? Entra no quarto e chora e ri, né, Mônica? Mônica é especialista. Cai pelo chão. Cai pelo chão. Não cheguei ainda a cair, não, mas não sei, daqui para lá. Mas assim, é buscar o Pai. A palavra do Senhor também nos respalda dizendo, buscar-me-eis e me achareis, se buscar de todo o vosso coração. Então, que esse seja o desejo do nosso coração, para que a gente saia fortalecido desse tempo. Pastora, eu vou tomar aqui a frente de Fatinha, porque senão vai passar desapercebido no momento. Essa questão do medo. Como é um problema de saúde pública, então, consequentemente, eu vou estar falando dentro de uma experiência profissional, porque eu sou enfermeira e eu trabalho dentro de um hospital. Meus primeiros plantões foram muito difíceis, porque a gente sabe que o hospital é um lugar onde existe dor, sofrimento, mas era um momento diferente. Era como Luana está falando, a gente sentia a atmosfera pesada. A gente ainda está sentindo essa atmosfera pesada. Os olhos das pessoas só expressam medo, angústia, aflição. E no começo dos meus plantões, isso quis me afetar. E imediatamente o Espírito Santo, que é fiel, acendeu logo aquela luzinha que só Ele sabe acender dentro de nós, e me chamou a atenção e me trouxe logo aquele versículo. Traga à memória tudo aquilo que te dá esperança. E eu me enchia da esperança da palavra de Deus. E num certo momento, quando eu saí para fazer a visita nas enfermarias, eu entrei numa certa enfermaria e eu disse assim, bom dia, que Deus abençoe esse dia. Os idosos que estavam ali nos leitos e os acompanhantes ficaram todos bem admirados. Parecia que eu era um extraterrestre. E um dos idosos disse assim, de onde vem tanta alegria? Minhas irmãs, naquele momento, caiu a ficha. E eu entendi que é nesse momento que nós, que somos a igreja do Senhor, que somos aqueles que vamos levar a luz de Cristo para brilhar na terra. Somos sal na terra e luz no mundo.
temos que fazer a diferença. Então, eu senti que daí por diante, meus plantões seriam diferentes. Porque eu estava assim, como profissional. Mas, acima de profissional, eu sou filha de Deus. E tenho que mostrar a glória do Pai. Porque é assim que Ele quer na nossa vida, né? Desculpa tomar a sua frente, viu? Que o bate-papo é assim. Fatinha vai falar e eu quero implementar também com a pergunta que alguém fez. Como a gente está falando sobre o medo, né? Como nós podemos nos comportar, como nós podemos passar por esse momento. E uma das pessoas falaram assim, meu esposo teve febre e fiquei muito assustada, mas graças a Deus não era o que eu pensava. Né? Então, como lidar com esse medo? Né, Fatinha, que você possa também estar trazendo um pouquinho aí, passou alguma situação, ou como nós, tudo aquilo que Luana falou, Mônica, eu sei que também você tem a acrescentar para nós. Amém, pastora. Medo a gente sente. Primeiro porque nós não somos super-heróis, né? Medo é um sentimento que precisa ser controlado. E logo no início eu senti medo. Quando eu ligava a televisão, só tinha aquelas notícias, o jornal e pessoas. E bateu um pavor. Porque muitas das vezes você começa a prestar atenção do que está acontecendo aqui, o que as pessoas estão dizendo, sabe? Mas, como Luana falou, quando você vai para os pés do Senhor, e o que o Senhor está nos dizendo? O que o Senhor está achando de tudo isso? Então, quando eu comecei a buscar, que essa é a chave, buscar no Senhor, porque a gente, às vezes, diz, eu não tenho tempo. Eu trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não tenho tempo para o Senhor. Hoje a gente não pode dizer isso, porque a gente tem tempo suficiente. Né? E quando você procura Ele, você acha. E não foi diferente com a gente. No início, meu esposo gripou, meu filho pequeno, que é alérgico, gripou, eu estava cirurgiada, né? E até vou contar um pequeno testemunho do quão grande é Deus e o quanto Ele cuida dos seus filhos, né? Porque eu tinha feito uma cirurgia de vesícula no mês de janeiro e aí criou uma hérnia enorme em cima da cirurgia. Estava marcado pelo SUS para me fazer essa segunda cirurgia só dia 19 de maio. E eu me desesperei porque a hérnia estava muito grande. E como o Mônica falou, Deus nos prepara. Às vezes está um furacão na sua vida e você não entende o porquê que aquilo está acontecendo. Mas Deus tem o controle, Ele sabe do tempo certo de agir na sua vida, de como agir. Então, aconteceu esse reboliço na minha vida, assim, fiz a cirurgia. Sabe por quê, minhas irmãs? Porque Deus sabia que isso ia acontecer. E Ele não queria que a filha dele tivesse em casa, no meio de tudo isso, sentindo dor, angustiada. Ele disse, não, você vai fazer essa cirurgia, porque você vai estar em casa tranquila, me buscando. Sabe por quê também, meus irmãos? A gente cuida de pessoas. Eu cuido de pessoas que têm depressão, eu cuido de pessoas ansiosas, eu cuido de pessoas que têm vários problemas. E aí, Deus nos fortalece para poder a gente fortalecer as outras pessoas. Esses dias uma ovelha disse assim para mim, como eu falei no início, às vezes você não vê, não consegue enxergar o toque do Senhor. E essa menina, ela estava muito angustiada, ela estava muito triste, e ela disse, Fatinha, eu fui para o quarto, eu chorei angustiada, mas parece que Deus não está me escutando. E eu chorei, eu gritei, mas eu pedi tanto a Deus, Deus, eu quero sentir, eu quero te sentir, eu quero, porque às vezes a gente acha que sentir Deus é sentir um vento, é sentir um toque, é sentir, sabe? Às vezes você não consegue, a sua aflição te impede de você enxergar a face de Deus. Aí ela foi e disse assim, e eu não consegui, eu não vi Deus, Ele não pegou em mim. Mas a única coisa que me aconteceu foi porque eu saí lá de dentro, em paz.
Veio algo assim, tirou aquela tristeza, tirou aquele medo dentro do meu coração e eu saí em paz. Mas aí eu gostaria de compartilhar com você. Eu disse, você ainda disse que não teve um encontro com Deus? Esse é o encontro com Deus. Essa paz que a gente não vê, mas a gente sente. E a gente sente que Deus está no controle. A gente sente que vai passar por isso, que nós vamos passar e se tornar pessoas melhores. Se você for ver ao seu redor, tantas coisas boas no meio de tantas coisas ruins lá fora, tantas coisas boas nós temos vivido dentro de casa, né? Em família, ensinando as atividades para os seus filhos, tendo mais tempo de falar com Deus, trabalhando os seus medos, trabalhando a sua ansiedade, porque não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer e na hora que Ele quer. E eu acredito que Deus está trabalhando isso em cada um de nós. Amém? Então, que você receba esses testemunhos, essa palavra, né? Muitas perguntas relacionadas ao medo. Então, aqui, a receitinha básica, né? Que é estar nos pés do Senhor, é estar atraindo a presença do Senhor, é estar se aprofundando na palavra de Deus. Mas é isso que vai nos manter firmes em tempos difíceis, é isso que vai nos permanecer firmes no tempo de isolamento, assim como as meninas falaram. Pode vir o medo, pode vir o temor. Não importa, entra no teu quarto, entra no teu secreto, coloca um louvor, começa a clamar o nome do Senhor, começa a levantar a tua voz, dizer, Senhor, eu não aceito esse medo, Pai. Nós estamos aqui para dizer que o medo não vai vir, amados, que assim como as meninas falaram, o medo vem, mas nós temos um Deus que é maior do que esse medo. Nós temos um Deus que cuida das nossas coisas, cuida das nossas necessidades. E nesse tempo, amados, nós precisamos acionar a nossa fé. Assim como Fatinha falou, a gente escuta muitas pessoas, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Eu acho que muitas pessoas foram impactadas agora com tanto tempo que tem. Não é verdade? Então agora é colocar em prática, buscar, fazer um horário, tirar o seu tempo com o Senhor. Mas como é, pastora, tirar o tempo com Deus? Tira um tempo reservado, que vai estar só você e Ele, entra no teu secreto. Se está com medo, clama. Se está assustada, clama. Se está sem fé, clama o Senhor. Diga assim, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, esses dias têm sido difíceis. Nós também passamos dias difíceis. Assim como uma das minhas falaram, nós não somos super-heróis, né? Mas nós temos um Deus que Ele é bem maior que um super-herói. Então, creia nisso, amado. Tome posse dessa palavra. Tome posse de tudo isso que essas meninas falaram aqui. Está com medo? Amém. Vai para os pés do Senhor. Amém? E eu tenho outra pergunta que eu queria fazer para a Fatinha, para ela nos responder. Uma pergunta, eu amei essa pergunta, tá? Fala assim, preste atenção. Nunca passamos tanto tempo com nossos maridos, certo? Como conviver com eles em um clima de harmonia? Como que é? Com aquele marido abençoado, na hora que a gente está passando o pano, né? Aí ele vem, faz, né, uma bênção. Como que é, Fatinha? Podemos ter um tempo de harmonia com as bênçãos. O meu marido está aqui, mas meu marido também é uma bênção, tá? Gente, para a honra e glória do Senhor, meu marido foi transformado pelo Amém. Pai, né? Porque nesse tempo é quem tem cuidado de mim, é quem tem me ajudado, é quem tem me deitado, me levantado quando eu precisei, que lava uma louça quando é necessário, que me ajuda. Para isso eu não tenho o que reclamar. Porque quando Jesus entrou na nossa vida, Luiz? Quando Jesus entrou na nossa vida, algo que eu achava impossível era o meu marido ser quem ele é hoje. E eu posso dizer para vocês hoje que eu tenho um esposo que me ama e que cuida de mim, conforme a Bíblia nos ensina, né? Procuram, antes não era, mas Deus transformou, né? E todos Amém. os dias eu louvo o Senhor por esse tempo, por esse cuidado, né? Porque a honra é do Senhor. É verdade. E a gente tem ouvido muitas perguntas, né, assim, relacionadas, eu até já tinha conversado sobre isso, mas assim, deixa eu direcionar a pergunta também para a Luana. Que ela cuida de casais também. Creio que vai ter algumas experiências também. Mas se o nosso marido não é o nosso caso, amém? Porque senão nós já colocamos o pastor para dar uma puxada na orelha. Ó. Brincadeira. Mas se o marido não ajuda em casa, é aquela pessoa que
de certa forma, está todo o tempo reclamando, é ingrato, né? A gente sabe que há muitas mulheres que estão lidando nesse momento, né? O marido também acaba estando mais estressado, porque saía para trabalhar, não sai mais. Então, assim, como mantê-lo nesse equilíbrio? Tentar trazer, nós como mulheres, tentar trazer essa harmonia para dentro de casa. O famoso copo d'água na boca. É, verdade. Não tem como. A Bíblia fala, né, que a mulher, através do silêncio, vai ganhar o marido, vai converter o marido, né? Então, a gente tem que pegar o que a Bíblia fala. Então, assim, é um tempo que você está junto demais com aquela pessoa e traz benefícios, como pode trazer malefícios, né? Duas pessoas diferentes, pensamentos diferentes, coisas diferentes, tudo diferente. Não é verdade que o homem tem suas qualidades peculiares que a mulher não tem. Mas, assim, é tempo de paciência também, amadas. Né? A gente sabe que se para nós não está sendo fácil, imagina para o homem, né? O homem que tinha costume de sair, ganhar seu pão, trabalhar. Então, os homens, defendendo aí, defensora dos homens aí, os homens têm paralisado, e eu tiro pelo meu marido. Para ele é muito difícil ficar em casa, não é verdade? No começo ele teve que ficar, hoje ele vai fazer as entregas e tudo. E assim como Fatinha falou, é maravilhoso ter um marido crente, meu povo. É maravilhoso ter um homem convertido. O meu também é uma bênção. Mas a gente está também lidando com várias mulheres que o marido ainda, que eu profetizo em nome de Jesus, que vão ser crentes, em nome de Jesus. Mas é tempo de ser paciente, né? Eu tenho essa dificuldade com os meus filhos, por estar fazendo mais funções com eles. Mas é tempo da gente também engolir muito sapo, né? Tudo que você vê de errado, se armar, então sempre vai ser sua casa de conflito. Né? E eu trago para mim que nossa casa é um ambiente de paz. E a Bíblia fala, a mulher virtuosa edifica sua casa. Né? E também fala, e a tola com suas próprias mãos derruba. Né? Então, é tempo de ser essa mulher virtuosa. É tempo de transparecer esse brilho de Jesus que você carrega. Como assim? Serve com amor, coloca no coração a vontade de servir seu marido com amor. Toma um copinho d'água para muitas coisas desnecessárias. Quando um não quer, dois não briga. Não é verdade? Então, se está toda hora ali, ele fala uma coisa, você fala. Então, sempre vai estar discussão, sempre vai ter aquele ambiente impróprio dentro da sua casa. Então, tenha paciência, mulherada, que tudo isso vai passar. Em nome de Jesus, e o maridão vai voltar a trabalhar. Então, aproveita esse tempo com ele. O tempo que a gente falava que não tinha. Realmente, às vezes os maridos trabalhavam muito, chegavam, não tinha tempo para os filhos, para a esposa. Então, aproveita, vai se sentar, vai assistir um filmezinho, né? Então, vamos aproveitar o nosso tempo com nossos maridos, com os nossos filhos. E com muita paciência, em nome de Jesus. Amém? Só uma dica aqui, pastora. Que eu acho que se você fizer, aí combinar com seu marido, dá certo. Que é algo que é combinado entre eu e meu esposo em casa. Porque, como eu falei, a gente é humano e tem aquele dia que você amanhece um pouquinho mais estressada, né? E a gente combinou o seguinte, quando eu amanheço assim, eu não vou fazer birra, eu não vou ficar de cara feia se ele saber o que é que está acontecendo. Eu chego para ele e digo assim, Luiz, hoje eu não estou bem. Então, eu chegar para ele e já dizer, hoje eu não estou bem, ele diz, pois hoje eu estou bem, então não se preocupe. Então, ele faz de tudo, sabe, para me deixar quietinha. E do mesmo jeito é ele. Se ele estiver muito preocupado, se ele estiver um pouco estressado, e ele diz, Fatinha, hoje eu não estou bem. E aí, nesse dia, você é a melhor mulher do mundo para ele. Porque imagina se ele não está bem e eu também não estou bem. E aí? Então, é uma nada dica, fica bem. Né? Então, uma dica que você pode combinar com seu marido. Olha, quando você não estiver bem, me avisa que nesse dia eu vou ser a melhor mulher do mundo. E da mesma forma ele. Tá bom? Eu queria só complementar que é nesse momento, mulher, que tudo que você recebeu do Senhor, que está aí dentro de você, você agora pratique, porque chegou a hora de praticar. Não seja só ouvinte da palavra, mas seja praticante. Então é o momento, mulher, de botar
tudo isso que o Espírito Santo está aí queimando dentro de você, você colocar em prática, ser a bênção. Deus projetou que você fosse dentro da sua casa, dentro da sua família, e você vai ver o que Deus vai fazer. Amém. Verdade, amado. Tudo que esses líderes trouxeram, essas palavras preciosas, mas é momento de nós termos paciência, de termos calma, colocar o copo d'água na boca. Quem ainda não conhece essa tática, sabe, naqueles dias, como Fatinha falou aqui, você não tem esse combinado com seu marido, aí seu marido está lá naqueles dias, você vai lá na geladeira, abre, enche um copo com água, coloca na boca e permanece, ó. E deixa lá, deixa, até sua raiva passar, certo? Comece a fazer isso em casa, você vai ver que vai dar certo. No próximo Entre Elas, nós queremos ouvir seu testemunho, certo? Nós sabemos, né, mulheres, que realmente para muitas tem sido difícil, mas agora é o momento de nós equilibrarmos. Talvez você não seja tão conhecedora da palavra como nós falamos, né? Talvez você esteja chegando agora, comece a ler. Sabe, comece a dizer como é que o Senhor criou a esposa para ser esposa. Sabe, comece a falar, buscar essas perguntas. Pode nos procurar também. Sabe, é um momento de nós crescermos, é um momento de nós mudarmos realmente. Eu sei que a mesma paz que nós vivemos, nós temos problemas sim com os nossos maridos. Temos dificuldades, mas antes de Jesus entrar, se nós fôssemos falar para vocês aqui, acho que vocês também iam chorar. Mas o Senhor entrou e na medida que mudou os nossos maridos, nos mudou primeiro. Porque às vezes nós também queremos que o nosso marido seja manso, né, Mônica? Seja lá humilde, seja atencioso e nós não somos. Né? Nós acabamos dizendo assim, ele tem que fazer primeiro. Então hoje nós queremos dizer para você, faça você primeiro. Tenha mais paciência você, ore pelo seu marido. Pastora, eu não sei orar. Só diz assim, Senhor, eu te apresento meu esposo todos os dias. Você vai começar a viver tudo isso que nós vivemos na nossa casa. E você vai começar a viver esse tempo de harmonia, esse tempo de paz. Então, a gente estava vendo algumas reportagens, eu e Edson, e eu não lembro o nome do país, mas nesse tempo de isolamento foi o tempo que mais teve divórcio. E realmente, se nós não formos para os pés do Senhor, as nossas diferenças vão ficar tão afloradas, nossos nervos vão ficar tão aflorados, que o amor vai começar a sumir. Porque a dificuldade vai ser maior e vai vir começar a achar que não ama mais o esposo, vai começar a ter uma convivência insuportável. Então, hoje nós vamos dizer para você paciência, coloque o copo de água na boca, ore pelo seu esposo, ore pela sua casa, assim como Fatinha falou também, aliás, Luana também, Fatinha já tem um combinado, começa a fazer, se você não está bem, me diz, porque às vezes a gente tem aquela mania, né? O marido chega mais emburrado do que foi. Não, aí já disse assim, nada, eu era assim, tá, amados? Então, eu vou dar um testemunho do meu passado. Então, era se chegava mais emburrado um pouco, e o que foi? Nada. Não, aconteceu alguma coisa. Já disse, não aconteceu nada. Não, aconteceu, que você está de cara feia. Diga o que foi que eu fiz. E às vezes você acaba trazendo um problema tão grande no seu relacionamento e naquele momento ele só está querendo um pouco de paz. Assim como Fatinha falou, né? Todo dia que a gente amanhece, oi, amor, né? Às vezes naqueles dias a gente está um pouquinho mais fechado, vamos colocar assim a palavra. E nesse momento nós temos que ter amadurecimento. Meu bem, não estou bem. Vamos ficar mais um pouquinho cada um para um lado. Quando passar, depois vocês vão sentar, vocês vão conversar. E é isso que nos mantém nosso relacionamento. Amém? Então, vamos para outra pergunta aqui. Eu vou fazer uma pergunta que já vai misturar algumas outras, certo? O que mudou na vida de vocês, amados, desse isolamento, nesse período? Né? Mudou alguma coisa? Uma pessoa perguntou se mudou o TSD de vocês. TSD significa o tempo sozinho com Deus, que é o que eu falei um pouquinho antes, né? É aquele tempo que nós tiramos só nós e o Senhor. E o que mudou na vida de vocês durante esse período? E se acaso alterou, mudou o tempo de vocês com Deus? Para mim, mudou radicalmente, né? Porque assim como acho que a primeira pergunta, a gente tinha
Já a nossa, como se diz, o cotidiano bem ativo, né, de visita, de reuniões, de igreja, de célula. E a gente se deparou com toda essa situação, a gente teve uma última célula. E em plena terça-feira de célula, eu mando mensagem para a pastora, né, pastora, e tá assim, tá todo mundo com medo, tá todo mundo perguntando se vai ter célula. E ali a pastora falou, não, hoje vai ter normalmente a célula e tudo, e a gente foi direcionado, e ali foi a última terça-feira, né, a última terça de célula. E a partir daquela terça-feira, tudo foi virado de cabeça para baixo, né, nas nossas vidas como igreja, nos nossos compromissos como igreja, nos nossos compromissos pessoais, então mudou. E assim como eu falei, na última terça-feira que a gente ministrou aqui, que eu tive que me adaptar. Foi a palavra-chave para a minha vida. Porque como assim, Luana, se adaptar? Geralmente, a gente já, no domingo, tinha nossa intercessão. Então, toda a programação da casa, filhos, maridos, nós giramos em torno daquilo, né? A gente parava no domingo, tal hora já começava a arrumar menino, já começava a se arrumar. Para 5h30 estar aqui na igreja, a gente vem, intercede tudo, culto. E de repente paralisou. Terça-feira da mesma forma, a gente estava ali preparando tudo, coloca as cadeiras, faz o cafezinho, né? Quem me conhece sabe. E ali chegava, era aquela programação da terça-feira. De repente chega a terça-feira, está todo mundo no sofá, em frente ao celular, esperando a célula online, né? Então, o que foi que aconteceu com a minha vida? Eu decidi se adaptar à situação. A célula não parou, né? Muitos, às vezes, têm esfriado espiritualmente, pensando, eu não vou mais na casa de Fatinha e Luiz, eu não vou mais na célula de Natália, eu não vou mais na célula de Luana e Júlio, mas a célula não parou. Então, a célula passou por uma adaptação. E eu creio que em breve a gente vai retornar, que é um prazer receber cada um na minha casa. E quem conhece sabe disso. Só que a célula não parou, a célula continua. O que é que baixa? Eu me adaptar, eu saber que eu tenho um horário de parar, porque nós, donas de casa, nós que estamos em casa, sabemos disso que é difícil. Não é verdade? Então, meu horário com a célula continua 7 horas. Faça chuva, faça sol, chegue visita ou não chegue, é meu horário. Não parou, 7 horas, eu estou parada, eu estou escutando, eu estou adorando, eu levanto minhas mãos, eu choro, eu canto. Apesar de estar lá com os meninos pelo meio, um querendo, correndo. Mas não parou, meu amado e minha amada. É isso que a gente tem que trazer à nossa consciência. Culto, da mesma forma, 7 horas, tem um culto para você, tem uma palavra para você, no conforto da sua casa. Então, é domingo, eu vou visitar Beltrano, não tem igreja. É domingo, eu vou para tal canto, não tem culto. Não, seu compromisso com o Senhor é 7 horas da noite, em frente do seu tablet, em frente do seu celular, em frente do seu computador. Então, é isso que eu trouxe para a minha vida. Eu me adaptei à situação, crendo que breve vai passar. Mas o que é que eu coloquei na minha mente? Eu não posso parar. Eu não posso parar de ter meu tempo com Deus. Claro que tem dia nessa época, no começo, principalmente. Era aquela preguiça espiritual. Então, o que era que acontecia no começo? Em frente à televisão, entre um filme, sai outro. E depois eu me levantei. Eu falei, ei, Deus não me quer em sofá, não, assistindo televisão direto, não. Eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu tenho que buscar a face do Senhor. Eu tenho um compromisso com minha célula. Eu tenho um compromisso com meus cultos. Eu tenho um compromisso como pessoa na minha casa. Então, se adapta à situação. Muda os pensamentos. Poxa, nada parou. Nada parou. Continua da mesma forma. Mas eu tenho que entender, eu tenho que parar para ofertar o meu melhor para o Senhor. Então, se você não entender isso, você vai cair. Por quê? Eu não vou mais para a casa de Luana, eu não vou mais para a casa de Fatinha. Não tem mais o culto lá na comunidade evangélica. Não tem mais mães que oram. Uma bênção, meu Deus, eu sinto uma falta. Mas porque não tem mães que oram mais, eu vou parar de orar pelos meus filhos? Por quê? Então, assim como eu falei no começo, se a gente entender, nós somos igreja.
Lá em Hebreus fala que é bom a gente estar em comunhão para fortalecer a nossa fé. E quando voltar, eu creio que todos vão voltar em nome de Jesus, assim como eu. Né? A primeira aglomeração que eu quero é a igreja lotada. Cheia. Todo mundo já publicou isso aí. Mas enquanto isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou parar, eu vou assistir às coisas, eu vou buscar edificação no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, para mim, Taquinha, deixa eu só complementar para tu responder tudo junto, que um pouco Luana já falou também. Fizeram uma pergunta assim, sobre os cultos online, no final vou estar respondendo, mas como Luana também falou, né, o que mudou na tua vida, e em relação à saudade da comunhão com as pessoas, né, como é que está para você? A pergunta que fizeram para nós. E a saudade da comunhão com as pessoas, como estão, né? Como estão os cultos online, célula online? Então, pode falar aí para nós. Você responde do mesmo jeito, só complementando em relação à saudade do povo. Porque Luana já falou que foi uma das coisas dela, então acho que vai ser a sua também, a nossa. Então, gente, como é importante você estar em comunhão. Nesses dias eu tenho pensado muito nisso. Como é importante. A gente sempre está batendo nessa tecla em célula. Gente, não perda célula. Gente, não perde culto, mas hoje, por tudo que a gente tem vivido, a gente sabe, na pele, o quanto é importante estar em comunhão. Como Deus se manifesta tremendamente quando você está em comunhão. Né? Eu estou com, assim, sinto muita falta, né, do culto, sinto muita falta das células, de abraçar todo mundo. E eu quero que vocês comecem também a trazer isso para o seu coração. Ter essa mudança, ter essa visão do quanto é importante estarmos em comunhão com os irmãos. Para nos fortalecermos, para nos estarmos juntos, para juntos buscarmos a face do Senhor. Mas enquanto não chegar esse tempo, que vai chegar em nome de Jesus, continue tendo a sua comunhão com Deus. Continue online nas terça-feira, sabe? A gente não está junto, mas como eu sempre digo para as minhas ovelhas, a gente não está junto fisicamente. Mas social hoje, que ela serve para duas coisas, para as coisas boas e as coisas ruins, para mim hoje ela está servindo para coisas boas. Entre em contato comigo, está angustiada, vamos orar junto. A gente liga uma para a outra, a gente ora junto. Ai, vamos fazer uma campanha? Vamos fazer uma campanha junto. Não é porque a gente não está junto fisicamente que eu vou esquecer delas, nem elas vão esquecer de mim. A gente precisa estar conectado do mesmo jeito, né? E quando chegar o dia da gente estar junto de novo, eita, vai ser uma festa, em nome de Jesus. Só complementando, pastor, em relação até o que Fatinha falou, sobre a importância da comunhão. Como a gente sente falta, assim, né, de cada um, da proximidade das pessoas. Só que eu vejo também que é época da gente começar a dar valor antes, não é verdade? Que quantas vezes a gente vem para um culto e, de certa forma, a gente chega aqui com a cara contristada, não é verdade? A gente chega aqui, não sei nem por que eu vim hoje, não é verdade? E assim, eu creio que após tudo isso, muitos chegarão com novo ânimo, assim como a palavra do Senhor fala, né? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, eu creio que é um tempo que as pessoas, ao retornarem, vão dar muito mais valor aos cultos presenciais, às células presenciais, né? Não tendo por obrigação. Porque nessa paralisação eu percebo, não só em mim, mas eu creio que em cada um, a falta de alguma coisa, né? E a importância daquilo que muitas vezes não tinha significância nas nossas vidas. E eu creio que vão retornar aí a todo vapor, nós e as nossas ovelhas, em nome de Jesus. Amém, amados. Que bate-papo maravilhoso, né? Mas estamos quase chegando ao fim. Mas eu também quero propor algo para você. Eu quero que você esteja nos dando alguns temas que você queria que a gente estivesse debatendo aqui. Pastor, eu queria que vocês falassem sobre perdão, queria que vocês falassem sobre reconciliamento, sobre casamento, né, sobre filhos. Então, assim, nós aceitamos a sua sugestão também, para que você esteja
conectado com nós, mas que você também fosse abençoada por algo que você quisesse, que nós estivéssemos aqui sendo abençoada e abençoando a sua vida, tá bom? Última pergunta aqui para fazer para a Mônica, rapidez. Mônica, que palavra você definiria para você nesse tempo que nós estamos vivendo? Bem, a palavra que eu defino para esse tempo é confiança. Confiança em Deus, plenamente em Deus. É um momento onde a igreja que somos nós, eu, você que está em casa, é o momento de nós amadurecermos essa confiança. Porque muitos estão tristes porque não estão aqui no templo. Mas as portas do prédio estão fechadas. Mas a porta do teu coração, eu sei que está aberta. Então, continua buscando o Senhor. Continua confiando nele. Porque ele quer trazer para a sua igreja que nós nos tornemos cada dia mais um com o Senhor. Amém. Com o Senhor. Um só Espírito, uma só verdade, um só amor, uma só esperança. Amém? Amém. Amados, espero que vocês tenham sido abençoados. Quero agradecer aqui a vida dessas líderes preciosas. Quero agradecer também, louvar o Senhor pelas minhas líderes que eu tenho em casa. Amo a vida de vocês. Né? Eu sei que é um tempo de transformação para a nossa vida. Então, assim, a palavra que me definiria nesse tempo é transformação. Como eu tenho sido transformada nesses dias, eu ouvindo o testemunho das meninas, como cada uma também tem sido transformadas. E eu creio que o Senhor não nos deu esse tema. Esse é o tema que nós trabalhamos durante todo o ano. Transformação. Cada ano o Senhor nos dá um tema diferente. E eu creio que não poderia ter sido realmente outro tema. Então, louvo o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem transformado nas nossas vidas. Como Luana falou, um tempo de adaptação para todas nós. Os cultos online têm sido um pouco diferente, mas em todos temos visto a mão do Senhor. Temos visto a glória de Deus na vida de vocês. Os testemunhos que os líderes trazem, que vocês falam para eles. E nós estamos felizes, amados, porque a igreja está passando por esse tempo onde o nome de Jesus tem sido glorificado. Amém? Então, se liga no próximo Entre Elas, ok? Que você seja abençoado, compartilhe com suas amigas, para que elas também sejam edificadas e até mais. Deus abençoe a vida de vocês. Amém?